Olá pessoal, boa noite. Boa noite para vocês que estão acompanhando aqui no meu canal aqui do YouTube. Bom, vamos trazer para vocês rapidinho aqui as informações do Santos. O Santos que treinou ontem no CT Pelé e, claro, se apresentou após a derrota diante da equipe da Chapecoense por 4-2. Os jogadores voltaram de manhã, né, com voo fretado, e aí à tarde voltaram a treinar no CT Pelé. E hoje o time encerrou a preparação para o jogo contra a equipe do São Paulo amanhã às 8h30 da noite. São Paulo e Santos se enfrentam no estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. Não fala Morumbi, mas para mim, eu falo Morumbi, para mim ainda continua sendo Morumbi. Bem, o Santos que, por enquanto, pelas informações, saiu a informação que o Rony é anunciado pelo Santos e diz que vai fazer história com essa camisa, o atacante de 30 anos que firma o contrato de 3 anos com o Santos Futebol Clube. Isso mesmo, o Rony foi comprado junto ao Atlético Mineiro, a equipe do Atlético de Minas, por 3 milhões de euros, o equivalente a 18 milhões de reais na cotação atual. E então o Santos pagou, né, cerca de 3 milhões de euros, né, 18 milhões de reais. O atacante que chega ao Santos com uma terceira contratação para a temporada deste ano de 2026, depois de Gabriel Barbosa, o Gabigol e Gabriel Menino. O Santos agora acertou o jogo com o atacante Rony, que vai ocupar, né, a posição vaga deixada pelo Guilherme, que foi negociado com o Houston Dynamo dos Estados Unidos e por 2 milhões de euros, equivalente a 11 milhões de reais, né? Então, e o jogador que chegou ao Santos, já está lá em Santos, ele disse, né, o próprio Rony, que está muito ansioso para jogar a favor da torcida, na casa do Rei Pelé. Me sinto muito feliz assim de fazer parte desse grupo e espero expressar essa felicidade dentro de campo, com essa torcida a meu favor. Esse apoio vai ser muito importante, não só para mim, mas para todo o elenco. Acredito que podemos fazer história com essa camisa, disse o próprio Rony. Imagino que esse vídeo já deva estar já na Santos TV, então aí claro, ele deve ter falado isso, né, da satisfação e da emoção dele já estar agora não só acertado com o Santos, mas também o atleta já demonstra muita motivação para logo logo já estar atuando na equipe do Santos e estar também à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda. Ele no Atlético Mineiro ele jogou 65 jogos, marcou 14 gols, né, em 65 jogos. Foi contratado pelo Palmeiras, o investimento girou em torno de 6 milhões de euros, o equivalente a mais de 38 milhões de reais, sendo 50% do Palmeiras, 35% do Atlético Paranaense e 15% do próprio jogador Rony, que tem a porcentagem dos direitos econômicos. O clima não era das melhores do atacante. O ano passado ele chegou a entrar na justiça para reincidir o contrato com o Atlético Mineiro por conta de valores em atraso. E, no entanto, o atacante que desistiu e ficou no Galo. A partir desse dia, o relacionamento com a torcida só piorou e terminou com a saída do atleta em definitivo. O Peixe regularizou a situação de Rony e deixou o jogador à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para a próxima rodada do Campeonato Paulista. O Santos que enfrenta o São Paulo amanhã, no sábado, amanhã a partir das 8h30 da noite, 20h30, no horário de Brasília, tá? Então esse jogo amanhã à noite, tá? No sábado à noite, São Paulo e Santos. Então o Santos ainda, por enquanto não sabemos sobre a informação do Michael, que ainda é uma novela, pode ser que talvez ele acerte com o Santos, mas saiu nas informações que o Santos tinha desistido, né, do próprio jogador, que tinha que acertar os negócios de questões de direitos de imagens e também luvas que a equipe do Flamengo deve ao atleta, e o próprio Michael e o staff do atleta não vai abrir mão dos valores que o Flamengo deve ao jogador, tá? Então por isso que ele não chegou ao Santos até agora
E isso aí já virou uma novela mexicana, né? Uma novela que não tem um final feliz. A verdade é essa. Sempre no futebol acontece isso, de casos de jogadores que quando parece que vai acertar com outro clube, aí acontecem os embrólios que atrapalham e muito no meio do caminho. Bom, na escalação do Santos, né, o Rony fica à disposição para o clássico, Neymar faz treino com o time. E o novo reforço que pode estrear neste sábado contra o São Paulo, o camisa 10 segue em transição física. Né, o próprio Neymar, e o jogador que foi anunciado nesta noite de sexta-feira como novo reforço do Santos, o atacante Rony, que está à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para o jogo de amanhã no Morumbi às 20h30 no horário de Brasília. Então, o jogo decisivo, o Santos tem que vencer o São Paulo, porque o Santos, se o Santos perder para o São Paulo ou empatar, o time corre sérios riscos de, não agora nessa rodada, mas na próxima rodada, o Santos jogará pressionado no outro jogo, na sequência, fora de casa, na penúltima rodada do Paulista contra o Noroeste, em Bauru, no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. Depois, na última rodada, na Vila Belmiro, na Vila, o Santos recebe o Velo Clube de Rio Claro. Então, o Santos tem que vencer esse jogo contra o São Paulo. O Santos que treinou normalmente com ele, assim, o jogador que treinou com o elenco normalmente e deve ser relacionado para o compromisso do fim de semana após ter o nome publicado no BID, que é o Boletim Informativo Diário da CBF, ou seja, o Rony o nome dele já está no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF, então ele já está à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para jogar, para poder estrear no Campeonato Paulista. E também ser inscrito na lista do time da Federação Paulista de Futebol, o próprio atleta, o atacante Rony, que praticamente já é jogador do Santos, acertou tudo. O Santos comprou o passe do atleta, então o Santos Futebol Clube poderá contar com o atacante Rony. Bom, e o Rony participou do treino físico hoje com o restante do elenco e do trabalho de bolas paradas. Não houve treino tático em virtude da forte chuva que atingiu a cidade de Santos hoje à tarde, lá na Baixada Santista. Então, o Neymar participou da primeira atividade da tarde com os companheiros do time. O trabalho físico que faz parte da programação do processo de transição sob orientação de fisioterapeutas e preparadores. E o retorno de Neymar pode ocorrer no segundo duelo contra o São Paulo, marcado para quarta-feira, às 20 horas, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Tá? O Santos e São Paulo se enfrentam agora no Campeonato Paulista, o jogo será no Morumbi, jogo decisivo, o Santos tem que vencer. E também o outro jogo que o Santos precisa vencer, novamente jogando contra o São Paulo, só que na Vila Belmiro, e só que já é outra competição, que é o Campeonato Brasileiro Série A, tá? Então, o provável Santos amanhã contra a equipe do São Paulo, Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Escobar, ou Vinícius Lira. Eu acredito que o Vojvoda vai colocar o Escobar, né? Embora ele é fraco, na minha opinião. Para mim, o Vinícius Lira tem que continuar como titular. Não é porque ele jogou mal, tem que queimar o atleta. Eu acho que na minha opinião, tem que deixar ele na titularidade para o jogador ganhar experiência, que é normal, vai ter seus altos e baixos. Normal. O Vinícius Lira não jogou bem contra a Chapecoense, isso é fato. Embora no lance do lance do escanteio que originou o gol de empate da Chapecoense, que aí depois acabou logo em seguida virando o jogo, o jogador ele não conseguiu parar um atacante da Chapecoense, que ele poderia muito bem ter mandado a bola para a lateral, que aí onde que é o jogador da Chapecoense não teria a chance de chegar até na área e cruzar. E o jogador ganhou na corrida do próprio atleta, então acho que... E aí onde que e ele acabou desviando, o próprio Vinícius Lira desviou para escanteio, aí depois em seguida tomou o gol de empate. Poderia ter evitado? Poderia, mas só que no futebol hoje não permite erros. Então não pode um atleta errar da forma que errou. Bom,
Então, Escobar, Vinícius Lira, um dos dois, é dúvida na lateral esquerda do Santos. Meio campo com João Schmidt, Zé Rafael e Gabriel Menino, Roleiser ou Miguelito, Gabigol e Barreal. Então, esse é o provável Santos contra o São Paulo neste sábado sábado à noite, contra o São Paulo, a partir das 8h30 da noite. Esse jogo terá transmissão do streaming HBO Max, na TV aberta Record, e também a Record TV, TV aberta, e também na Cazé TV, que é na plataforma digital, é claro. O YouTube terá transmissão e de graça para você poder assistir a partida ao vivo e com imagens no YouTube jogo entre São Paulo e Santos no Morumbi, tá bom? O duelo tem caráter decisivo para o Santos, que se encontra fora da zona de classificação para as quartas de final do estadual. Isso mesmo. Então, é isso mesmo. O Santos que soma 6 pontos, né? 2 a mais do que o arquirrival. Atualmente ameaçado do rebaixamento no Paulistão. Restam 3 compromissos para cada time na primeira etapa da competição. Então, o Santos precisa vencer a equipe do São Paulo para que o time pelo menos se encontre no campeonato. E o Gabigol, claro, a novidade é o Gabigol que volta para este clássico. Ele não atuou contra a Chapecoense, tanto o Gabigol quanto o zagueiro argentino Adonis Frias, que é o titular da posição da zaga do Santos. Então, os dois voltam agora para esse jogo visando o Campeonato Paulista. E o Santos precisa vencer tanto esse jogo contra o São Paulo pelo Campeonato Paulista, tanto também já novamente contra o São Paulo jogando na Vila Belmiro. Bilal Brahimi é em baixa. O Santos que libera o Brahimi para procurar um outro clube. E o Santos não vai dificultar a saída do atleta argelino, porque ele só atuou uma partida só. Atuou naquele empate do ano passado contra o Red Bull Bragantino por 2-2. Depois, a partir daí, ele não teve mais oportunidades de jogar, mesmo tendo mais minutagens. Então, o Brahimi, pelas informações dos bastidores, dizem, né, que o jogador não estava treinando muito bem e não agradou muito o Vojvoda, o rendimento, o desempenho do próprio atleta, que não procurou se esforçar para brigar para ser titular da equipe do Santos, né? E então o jogador argelino que soma apenas um jogo, jogou poucos minutos contra o Red Bull Bragantino. Então o Santos, né, o jogador está sem espaço no time do Santos. Então o Santos liberou o atacante Brahimi para procurar outro clube para facilitar a saída do argelino, que soma apenas uma partida com a camisa alvinegra e possui contrato até o fim de 2026. Diante da falta de espaço do elenco de Juan Pablo Vojvoda, a diretoria decidiu deixar nas mãos do atleta a definição do futuro. No atual cenário, Brahimi pode deixar o Peixe em breve, a depender exclusivamente de aceitar uma oferta de outro clube. A Europa surge como possível destino. Então dá para perceber então que o Santos precisa ainda melhorar cada vez, assim, precisa se livrar, porque é um jogador que é muito fraco. Não dá para contar com um jogador que não vai render em nada para o clube. Essa é a minha opinião. Então o Santos faz o certo de não poder contar mais com o jogador Brahimi, porque já não tem espaço, né? Não tem espaço, então não compensa. E o Santos avalia setores carentes para contratar, né? Porque o Santos, olha só, o Santos que ainda volante, ainda o Santos pretende contratar um volante pulmão, como pulmão, né? Com pulmão para o meio-campo, mais um ponta. Independente da compra de Rony, lateral esquerdo e defesa voltam a estar em pauta também. Então os zagueiros são prioridade também para contratar, porque o Santos parece que o jogador Alex Duarte não é um zagueiro confiável. Jogou, foi muito mal na partida. Eu acho que depois das 4 falhas que ele acabou cometendo, ele não vai, acho que, jogar mais com a camisa do Santos. Não veste e não joga mais com a camisa do Santos.
Eu acho muito difícil dele voltar a ser titular ou entrar para fazer poucas minutagens do Santos. Então, o jogador praticamente queimado, né? Então, o Santos que avalia, né? Porque tem uma ala da diretoria do Santos que defende a chegada de um volante também para aguentar a sequência de jogos e também um ponta, independentemente da contratação de Rony. Também pauta a possível contratação do lateral esquerdo para reforçar o setor de Vinícius Lira e tirar do jovem da base o peso de assumir a vaga de titular após a saída de Souza e a queda brusca do desempenho técnico de Escobar. A zaga, a princípio, não será reforçada. O Peixe tenta evitar entrar em modo desespero com o início ruim de temporada que está atualmente fora da zona de classificação do Campeonato Paulista e estreou no Brasileirão com uma derrota de 4-2 para a Chapecoense. A avaliação é que o time ainda atuou bem, mas sofreu por inconsistência defensiva. Há uma nítida percepção que o calendário, por ser traiçoeiro e triturar os objetivos do clube do ano, se não houver um elenco parrudo nesse sentido, Rony chega para suprir a saída de Guilherme. Mas ainda faltaria um ponta para brigar pela vaga na frente. Então, o Santos não pode bobear mais, não pode dar margens de erros, porque o futebol hoje não permite margens de erros. O Santos, infelizmente, parece que não aprendeu, né? É uma pena. Bom, o mercado da bola, falando da contratação do Rony, né, fora também dos reforços que o Santos está à procura de reforços. Também o Santos, que parece que o Ajax formalizou uma proposta assim, ao Santos para comprar o JP Sherman, né? O JP Sherman, e o Santos exige 6 milhões de euros para vender o lateral direito formado na base. É uma pena, né? Porque o JP Sherman, eu acho, na minha opinião, que o Santos erra vender ele agora, na minha opinião. Poderia ter chances no time titular do Santos, só que o Vojvoda não dá oportunidades para o atleta, né? Então é uma pena. Dificilmente ele terá espaço no time do Santos. Mas eu acho que parece que o Santos, o lateral direito JP Sherman, dificilmente vai deixar o Santos nesta janela de transferências, porque, pelo menos diante do atual cenário apresentado pelo Ajax. A diretoria do Peixe aguarda uma resposta do clube holandês sobre a contraproposta feita nos últimos dias. E pessoas ligadas ao lateral não creem um movimento tão fácil por parte do time europeu. E o Ajax, né, ofereceu 4 milhões de euros, o equivalente a 24,8 milhões de reais, pelo jogador de 20 anos, enquanto o Santos quer no mínimo 6 milhões de euros, o equivalente a 37,2 milhões de reais, para aceitar a conversa para negociá-lo, o atleta, em definitivo. Aí o Santos quer o valor bem mais alto do que o próprio Ajax, né, que quer oferecer um valor inferior para comprar o atleta em definitivo, tá bom? Então acho que pelo que dá a entender, o Santos não vai vender no momento agora, porque o jogador precisa ainda ter mais oportunidades, voltar a jogar no time titular, recuperar a confiança e ter a confiança do Juan Pablo Vojvoda e também ter confiança em que o atleta possa ainda fazer com que dentro de campo ele consiga render o seu melhor jogando, claro, na lateral direita. Para mim ele é melhor do que o Mike, na minha opinião. Então, mas pelas informações, eu acho muito difícil dele sair agora, o JP Sherman, tá? E o Neymar, em fevereiro, parece que agora há uma grande expectativa, não agora, mas no jogo de quarta-feira, na próxima quarta-feira, agora dia 4 de fevereiro, no jogo pelo Campeonato Brasileiro entre Santos e São Paulo, o Neymar pode voltar para o time, pode ser a novidade do Santos já para essa partida contra o São Paulo na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Não agora no Paulista, e sim já no Campeonato Brasileiro, o jogo em que o Santos precisa vencer tanto o São Paulo jogando no Morumbi pelo Campeonato Paulista, tanto também jogando na Vila Belmiro na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, tá?
Rony, Gabigol e Neymar, será que Vojvoda planeja esse ataque? É uma pergunta que fica, né? Bom, eu acho que tem tudo para dar certo, mas tudo depende também o esquema tático que vai combinar para que os três atletas se encaixem no time do Santos. Agora uma pergunta, vai para o Santos? Michael rescinde contrato com o Flamengo, ou seja, está livre no mercado e parece que se acaso ele não vá para o Santos, acredito que o jogador possa ir jogar no futebol árabe, pode voltar no futebol árabe. Então, parece que o Flamengo e o Michael entraram em consenso sobre o meio termo dos valores devidos pelo clube ao atacante, e os dois lados flexibilizaram. E ele tinha um salário considerado alto internamente e que foi um empecilho nas negociações com outros clubes, como por exemplo o Santos. Agora, apesar de estar livre no mercado, Michael decidiu que não fica no Brasil e ele vai voltar para a Arábia Saudita e definir seu futuro no país. Lá a janela fecha na próxima segunda-feira e 3 clubes demonstraram o interesse: Al-Hilal, Al-Shabaab e Al-Tawaon, que são os clubes árabes que estão interessados pelo atacante Michael, tá? Então, Michael dá a entender que ele não vem mais para o Santos, tá? Pelo que o Santos desistiu mesmo, pelas informações de forma oficial, o Santos desistiu de Michael. Então, parece que o atleta e o próprio staff deseja voltar a jogar na Arábia Saudita, lá no país dos sheiks, onde tem muita grana. Então, o Michael não vem mais para o Santos. Foi especulado, mas ele não virá para o Santos Futebol Clube. Então é isso aí, gente. Então, amanhã, São Paulo e Santos no Morumbi, 8h30 da noite, transmissão da Record TV, na TV aberta, a Record TV, no stream HBO Max e também na Cazé TV, no YouTube, plataforma digital YouTube, que é de graça, tanto na plataforma digital quanto na TV aberta, tá? Você assistirá a partida ao vivo, com imagens, esse jogo entre São Paulo e Santos. Então você acompanha o jogo, essas 3 emissoras, o streaming, plataforma digital e também a TV aberta, terão a transmissão de São Paulo e Santos amanhã, a partir das 8h30 da noite, tá? O provável Santos de Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez. E na lateral esquerda a dúvida entre Escobar ou Vinícius Lira, na lateral esquerda, tá? Por enquanto essa é a dúvida. Vamos saber amanhã quem será o titular na lateral esquerda. No meio-campo, João Schmidt, Zé Rafael e Gabriel Menino. Esse é o meio-campo do Santos. E agora e Roleiser, né? O Roleiser formando a meia cancha, tá? E no ataque do Santos Futebol Clube, Pera aí, deixa eu trazer para você aqui o ataque do Santos aqui, caramba. Bom, o ataque do Santos, será que vai ser Lautaro Dias? Não, Lautaro Dias não, desculpa. Vai ser Gabigol, tá certo? Vai ser Gabigol e Barreal. Graças a Deus, porque não dá Lautaro Dias e Cabadeiro, pelo amor de Deus. Vamos lá, Gabriel Brazão, Igor Vinícius. Para mim, o provável Santos, embora eu não quero, tem um jogador que eu vou ter que falar aqui, mas que vai ser escalado, mas acho que vai ser capaz de ser escalado, porque do jeito que é o Vojvoda eu conheço muito bem. Eu acho que os prováveis Santos vai ser Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Escobar. Eu acho que Escobar vai ser titular amanhã, embora eu sou contra, mas amanhã ele vai ser o titular. João Schmidt, Zé Rafael e Gabriel Menino, tá? Roleiser ou Miguelito, eu acho que o Miguelito será o titular, na minha opinião, né? O meu palpite é o Miguelito. E no ataque, Gabigol e Barreal. Esse é o provável Santos que entra em campo amanhã. Time treinado pelo Juan Pablo Vojvoda, do Santos, que já está na capital, já está concentrado para o jogo de amanhã à noite. Então, os jogadores que agora, hoje que encerraram a preparação de hoje, então os jogadores agora já estão concentrados para a partida de amanhã à noite contra o São Paulo. Então vamos ficar ligados, e amanhã o Santos precisa vencer o São Paulo
Eu espero que o Santos consiga um resultado positivo e que o time se recupere de vez dentro do Campeonato Paulista, tá? Vamos torcer e eu volto no próximo vídeo, se Deus quiser, falando da vitória do Santos. Santos, pelo amor de Deus, vamos ganhar, Santos! Espero que o Santos consiga a vitória e o torcedor não aguenta mais sofrer. Um forte abraço, até o próximo vídeo e que venha a vitória do Santos, se Deus quiser. Valeu, galera. Tchau.